Boa noite, Deus abençoe. Boa noite a todos, em nome de Jesus. Eu queria nessa noite compartilhar uma palavra com vocês que se encontra no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 8. São 4 versículos apenas dessa história. Queria falar um pouco sobre o Cristo que deseja nos libertar. Jesus deseja nos libertar de coisas, nos libertar da vida vazia que nós podemos estar vivendo nesse exato momento. O texto nos fala assim: descendo ele do monte, Jesus, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se queres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? Vamos orar, Senhor. Pai, peço nessa noite, Deus, assim como nós já oramos aqui, que o Senhor continue fazendo essa grande obra de transformação, tocando em áreas, tocando em lugares tão sensíveis da nossa vida, às vezes até ocultos. Eu quero te pedir nessa noite, Deus, que o Senhor venha com a sua graça poderosa e que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de um milagre, Um milagre onde Jesus limpou a doença de um leproso, certo? Jesus limpou o leproso. A lepra a doença, quando a Bíblia fala de lepra, ela não se resume a hanseníase, como nós conhecemos hoje, Qualquer tipo de doença na pele naquela época era considerado lepra. Então a lepra era maior do que a doença de hanseníase, como nós conhecemos hoje. Jesus curou esse homem como Jesus curou tantas outras pessoas. Mas eu quero refletir com vocês um pouquinho aqui nessa noite, de fato, por que Jesus realizou milagres no ministério dele? Por que de fato Jesus fez tantos milagres, Por que tantas pessoas foram curadas? Desde a sogra de Pedro, que teve uma cura de uma febre, até Lázaro, que estava morto, já fedendo, já 4 dias, de morto. Eu quero dar algumas razões para vocês, talvez sejam secundárias. Depois eu quero entrar na razão primária, na razão principal, entendeu? Primeiras razões secundárias. Obviamente, Jesus curou porque claramente ele foi de encontro às necessidades humanas. Esse é um motivo com certeza, Eu acredito que a aflição humana, um ser humano sofrendo, seja de qual doença for, é uma coisa, nós que somos humanos, nós que a gente se condói, a gente fica triste de ver uma pessoa sofrendo. Graças a Deus, pelo avanço da medicina, as pessoas tendem a sentir menos dor hoje, sofrer menos, Mas de alguma forma o sofrimento humano é uma coisa que toca em todos nós. Então, com certeza, esse foi o motivo, Outra causa que eu vou chamar de secundária aqui, tá? Não menos importante, mas secundária. Jesus também curou porque o desejo de Deus não é só que a gente possa desfrutar lá no céu das bênçãos, Jesus, de alguma forma, também entrou na dor humana, na dor dessas pessoas que ele curou,
Porque também Jesus deseja que as pessoas tenham uma vida melhor aqui na terra. Sabe? O Senhor não se agrada, sabe, em ver as pessoas sofrer, né? Como eu já falei. Então o nosso bem-estar temporário também é importante para Deus. Né? Você já pensou se só poder ser feliz no céu, né? Se só poder ter um momento de paz lá no céu, e aqui na terra a gente ter uma vida só atribulada? Eu acredito que esse não é o desejo de Deus para ninguém. Que a gente viva uma vida, somente uma vida atribulada aqui, né? Uma outra razão por que Jesus curou, com certeza, ele queria dar evidências, né? Os milagres na vida de Jesus também foram uma evidência de que ele era o Filho de Deus. Os milagres comprovavam também, né? Como um pouquinho antes fala, né? Nunca vimos ninguém ensinar com tamanha autoridade. Jesus curando pessoas era uma coisa que na teologia dos fariseus não podia explicar. Peraí, se esse cara é do diabo, como que ele está fazendo bem a tantas pessoas? Ele curou um cego que o cara disse, olha, eu não sei, eu só sei que eu era cego que agora eu estou vendo. Esse homem passou por mim e me curou. O outro, a mulher do fluxo de sangue, eu tinha uma hemorragia de 12 anos. E gastei meus recursos com inúmeros médicos e ninguém conseguiu me curar. Mas eu só toquei na orla da veste dele e meu fluxo menstrual desequilibrado foi na hora estancado. Fui na hora curada, e casos após casos. Isso para mostrar também, né, que Jesus era sem dúvida o Filho de Deus. Tanto é que Nicodemos, quando vai encontrar com Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 3, como é que ele chega para Jesus e diz: Mestre, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode realizar esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então os sinais apontavam realmente para Jesus como o Filho de Deus. Mas olha que interessante, por outro lado, né, cada milagre que Jesus realizou tinha uma mensagem maior do que o próprio milagre. Cada milagre que Jesus operou não deixava de ser um sermão prático, uma ilustração de algum aspecto, né, do caráter de Deus ou da salvação que ele queria comunicar para nós, né? Ele queria demonstrar para nós. Então, sem dúvida nenhuma, era era um sinal, né, de que Jesus era o Filho de Deus, né? E ele queria ilustrar uma verdade espiritual, né? E a gente vai olhar para esse milagre do leproso e vamos tentar entender qual era a mensagem que Jesus estava querendo dar quando ele curou um leproso, ok? Mas outra coisa que eu quero enfatizar também, né, que esse é um mito que as pessoas têm, que Jesus realizou milagres porque ele queria atrair pessoas. Então o milagre era uma espécie de chamariz, né? Era um marketing do ministério de Jesus. Mas não é verdade isso. Não é verdade. Porque Jesus muitas vezes falava para as pessoas que curavam. Esse texto mesmo aqui, ó, ele diz aqui no 4, né? Não digas nada a ninguém, mas vai lá mostrar ao sacerdote. Então muitas vezes Jesus fugia da popularidade. Então Jesus nunca usou o milagre como uma forma de marketing do ministério dele. Pelo contrário, às vezes estava todo mundo ali esperando para aclamar ele como rei, ele saía fora. Jesus saía fora desses focos de publicidade, de marketing. Ele não fazia um programa na televisão da terça-feira do milagre, da quarta, não. Jesus era o contrário disso. Ele fugia, incansavelmente ele dizia para as pessoas, não fala nada. Os próprios demônios às vezes queriam publicar, sabemos que tu és o Filho do Altíssimo. Jesus falava, shut up, cala a boca aí, não quero que você fale.
Por quê, hein? Por que Jesus tinha essa atitude? Por uma questão muito simples. Jesus não queria que as pessoas crescem nele por causa dos milagres que ele fazia, mas por causa do Evangelho. Porque de fato Jesus queria que não fosse um milagre, mas que a fé das pessoas estivesse apoiada, né? Estivesse apoiada na palavra de Deus. A fé das pessoas deveria estar apoiada na palavra de Deus e não nos milagres. Tanto é que lá em João ele vai falar isso, ele fala, olha, se eu não operar um milagre aqui, ninguém vai crer. Mas ele falou isso de maneira negativa, porque as pessoas estavam ali aguardando sempre o último milagre, né? Mas vamos dizer assim, aquela mesma multidão que Jesus alimentou, que Jesus, né, fez a multiplicação dos pães, não era para essas pessoas estarem firmes? Não era? Imagina, Paty, você comer um pão que foi multiplicado, né? Imagina você ver assim, visivelmente, uma pessoa que estava morta. Era para a fé dessas pessoas estar firme, né? Mas você vai ver que pelo contrário, quando Jesus é levado para ser interrogado lá por Pilatos, todo mundo saiu fora, todo mundo deixou Jesus. Aquelas pessoas que diziam, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome, o rei que vem em nome do Senhor. Mais para frente ia dizer, crucificam. Então Jesus nunca se iludiu com multidão. O cara pode ser o melhor goleiro do mundo e o time está ali torcendo por ele. No dia que ele tomar um frango, essa mesma multidão louca, enlouquecida, que grita o nome do goleiro, é a primeira que chama ele de goleiro, de frangueiro. Então Jesus sabia que o amor das multidões é um amor falso, é um amor mentiroso, superficial. Analisa na Bíblia, sempre a maioria na Bíblia está errada. Deus nunca foi pela maioria. Josué e Caleb eram 10 contra 2. Jesus ali, a multidão dizendo crucifica. A maioria lá no povo de Israel no deserto, a maioria começou a murmurar contra o Senhor. Então Deus nunca, a maioria sempre se mostrou equivocada. As massas. Então Deus não é o Deus das massas, né? A quantidade de pessoas não significa que aquelas pessoas estejam amando a Deus de verdade. E Jesus queria deixar bem claro isso, quando ele curava e fugia das multidões, porque ele dizia, esse povo está atrás de mim por causa dos milagres que eu faço, por causa do pão. Eles estão querendo o pão físico, enquanto que eu estou querendo dar a eles o pão vivo. Por isso que Jesus fez aquela pregação dizendo que a sua carne era verdadeiramente comida, o seu sangue verdadeiramente bebido. Falar isso para os judeus era ofensivo. Jesus está falando para tomar o sangue dele. E aí aquela multidão começou a ir embora. Foi aí que ele falou para os discípulos, vocês não querem ir também? Senhor, sermão duro esse que o Senhor pregou. As multidões foram embora, porque ele falou mas ele estava falando espiritualmente, mas os caras começaram a se chocar com o ensino de Jesus. Foi quando Jesus falou para Pedro, vocês também não querem ir com eles? Senhor, para onde iremos nós? Jesus pregou uma mensagem que escandalizou as pessoas, mas só para mostrar aonde é que elas estavam apoiadas. Elas estavam apoiadas nas bênçãos, na parte boa. Quando Jesus começou a apertar, a falar de negar a si mesmo, de sacrifício, de comer da sua carne, beber do seu sangue, as pessoas não conseguiram diluir, dissolver o que Jesus estava falando. Ok? Tudo isso para a gente entrar no nosso texto aqui. Então, qual era na verdade o significado dessa cura do leproso? O que Jesus estava querendo ensinar através da cura do leproso? Em primeiro lugar, anota aí. O
que Jesus estava querendo ensinar através da cura do leproso é que todos nós somos como o imundo, profundamente afetados pelo pecado. Todos nós somos como o imundo, profundamente afetados pelo pecado. A lepra naqueles dias era considerada uma coisa impura, né? Tanto é que o leproso ele vivia fora da sociedade, né? Diz aí, né? O quê? Você falou, todos nós somos como um imundo, profundamente afetados pelo pecado. Né? Os leprosos, quando pessoas iam chegando perto deles, passavam perto deles, eles tinham que, né, tinham o costume de ir longe já gritando: imundo, imundo, sujo. Eles tinham essa obrigação de alertar as pessoas que eles tinham a lepra. Então, consequentemente, né, eles viviam uma vida separada da sociedade. Por exemplo, o leproso, ele era proibido de se aproximar do tabernáculo, quando havia tabernáculo, e do templo também. Então os leprosos eles não podiam vir adorar a Deus no templo, né? Consequentemente, eles estavam afastados de tudo aquilo que representava a vida de Deus. Por quê? O templo era o lugar, a habitação de Deus. O tabernáculo era o lugar onde estava a presença de Deus. E eles não podiam acessar. Eles não podiam frequentar esses ambientes religiosos, como nós diríamos, né? Coceira. Então eles tinham que viver longe das pessoas. A lepra era uma barreira que eles tinham entre eles e as pessoas, né? E o que acontece? Quando Jesus cura esse leproso, essa cura é um símbolo da própria cura do pecado. Quando Jesus cura esse leproso, olha que interessante, os judeus imaginavam que quando você tocava numa pessoa que tinha esse problema de pele, né, você era contagiado, era só uma questão de tempo para você tinha que ficar isolado porque você poderia manifestar essa mesma doença, era uma coisa contagiosa, certo? E Jesus toca no leproso, né? E todos ali ficavam esperando que quando Jesus tocasse naquele leproso, ele também seria contagiado com a lepra, né? Porque ele ficou exposto àquela doença, né? Não podia, Levíticos fala que não se podia tocar em uma pessoa leprosa. Então assim, Jesus quebrou essa lei, né? Quando ele toca no leproso. Só que olha que interessante, não só Jesus não é contaminado com a doença do leproso, como Jesus transmite a pureza dele para o leproso e o homem é curado na mesma hora. Entendeu? Ele não só não é contagiado, como a pureza que está em Jesus, a natureza perfeita, santa de Deus, passa para a pele aquele corpo daquele homem e ele é instantaneamente curado. Agora, por que Jesus... Olha que interessante isso. Isso é teológico que eu vou falar. Jesus não poderia simplesmente... Luciano, Jesus não poderia simplesmente falar para aquele leproso, seja curado? Por que Jesus tocou no leproso? Porque no momento que Jesus toca no homem leproso, Jesus é santo, Jesus é perfeito, Jesus é separado de tudo aquilo que é contaminado, certo? Sim ou não? Sim, ele está Jesus, quando ele é santo e perfeito, por que Jesus tocou no leproso? Quando Jesus toca naquele homem leproso, Jesus dá o braço aqui, estende o braço aqui. Ele tocou no leproso,
Naquele momento Jesus está se identificando com a natureza caída daquele homem. Jesus já estava tocando nos filhos de Adão, que caíram lá no Éden. Jesus já estava ali profetizando, simbolicamente, ele já estava dizendo: eu vou à cruz, e ali na cruz, como segundo Adão, eu vou restaurar tudo aquilo que o pecado fez com o primeiro Adão e os filhos do primeiro Adão. Então, foi um toque de identificação com a nossa natureza caída, contaminada. Eu gosto daquilo que está em 2 Coríntios 5:21. É exatamente isso que Paulo vai falar na teologia dele, né? Teologia de Paulo em 2 Coríntios 5:21, o que vai dizer? Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Olha ele tocando no leproso, olha ele tocando no Cristiano, olha ele tocando em você, Luciano, olha ele tocando no César, em cada um de nós. Olha o Senhor tocando em nós. Aquele que não conheceu o pecado, quer dizer, que nunca pecou, que nunca experimentou pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Qual que é? Primeira vez? 2 Coríntios 5:21. Outro texto que eu gosto demais, 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Olha aqui o Senhor na cruz levando a nossa lepra, levando a nossa condenação, levando o nosso pecado, que é o cumprimento de Isaías 53, né? Que ele levou sobre o madeiro, levou sobre si as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Outra coisa também, né? O leproso, a gente viu aí que ele era uma pessoa desprezada, né? O leproso era uma pessoa desprezada, uma pessoa marginalizada. E quando Jesus toca nele, Jesus está se identificando com a condição dele também, de miséria, de desprezo. E Jesus não fez isso com a mulher samaritana também? Nenhum judeu falaria, homem e muito menos judeu. Em outras palavras, Jesus se identificou com uma pessoa que é marginalizada, uma pessoa que é desprezada pela sociedade. Você pergunta, Jesus está perto de quem? Jesus está perto e deseja abraçar todas aquelas pessoas que são descartáveis. Pessoas dizem assim, eu sou uma pessoa desprezada. Então você é um excelente candidato para Jesus te abraçar, para ele te acolher, porque ele tem o coração dele voltado para os desprezados, porque ele foi desprezado. Ele foi rejeitado pelos seus irmãos. As pessoas mais rejeitadas, Jesus se identifica com elas. A Bíblia diz que nem os seus irmãos criam nele, nem a própria família dava credibilidade. Você fala de credibilidade, qual foi a brecha que Jesus deu? Mas a família dele o desprezava. Jesus, ele viveu uma vida, um caráter ilibado, não tinha nada, mas mesmo assim a própria família não acreditava nele. Jesus não tinha credibilidade dentro da própria casa. Tanto é que ele falou que profeta não tem honra. Quando ele foi pregar na cidade dele, ali foi o lugar que ele fez menos milagre. Por quê? Mas ele não é. A gente conhece os irmãos dele, conhece as irmãs. Familiaridade demais gera desprezo, né? Todo mundo sabia. Jesus, a gente vê ele brincando aqui, ó, no chão aqui. Então isso, nem sempre você fazendo tudo que é certo vai fazer com que as pessoas acreditem no que você está pregando. Jesus é o maior exemplo disso. Foi desprezado,
Foi rejeitado pelos seus próprios. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Foi rejeitado pelos seus. Amém? Tá gravando? Então, quando Jesus interage com quando Jesus interage com o leproso, na verdade, o que Jesus está fazendo, ele está demonstrando compaixão, né? Ele está mostrando compaixão pelos desprezados, pelos sofridos. E esse é o significado da graça, né? Porque o significado da graça é justamente isso, né? Nós recebemos o oposto do que nós merecemos, né? O que nós merecemos? O castigo, o juízo de Deus. Mas Deus estende o seu favor a nós, né? A salvação é um dom de Deus, né? É um dom da graça de Deus. Justamente não é uma recompensa pela nossa boa conduta. A gente fala muito sobre isso, né? Não existe nada na minha conduta que me qualifique a receber algum favor de Deus. Pelo contrário, se Deus for levar em conta o que eu sou, eu já estaria no inferno. Então não tem, é o que Paulo diz, né? Não tem do que se gloriar. Se alguém tem que se gloriar, que seja no Senhor. É no Senhor que nós nos gloriamos. Não é em nenhum outro nome. Segundo lugar, segunda verdade que a gente aprende nesse texto é que, ao mesmo tempo, né, as bênçãos de Deus são desfrutadas pela fé. Não pense que sem fé você vai conseguir desfrutar alguma coisa da parte de Deus. Vou repetir, as bênçãos de Deus são desfrutadas pela fé. Quando esse leproso chegou até Jesus, ele disse assim: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. É só uma questão de você querer, da sua vontade. Porque se você quiser, eu vou ser curado agora. Então olha que interessante, esse homem se aproximou de Jesus, né? Ele mostrou uma confiança no poder de Jesus. Ele olhou para Jesus como alguém que poderia curar ele de uma coisa que era incurável. Jesus pode me curar. Se você quiser, tu podes me curar. Então, e Jesus disse claramente: sim, quero, seja limpo. E a Bíblia diz que sem fé é difícil agradar a Deus. É isso? É impossível agradar a Deus. Olha que interessante, Luciano. A Bíblia não fala que sem conhecimento é impossível agradar a Deus. O que a Bíblia fala que é sem fé? Deus colocou a régua da fé, né? Aquele salto de vara. Deus elevou a fé como uma coisa muito importante da nossa vida. Que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente fala de salvação, né? A gente entende que é justamente o que aconteceu com esse homem aqui. É crer que Jesus é o único que tem o poder de nos salvar. E se é só Jesus, não temos nada a exigir, não temos direito, não somos salvos baseado em algo que nós podemos fazer. Mas é justamente quando nós reconhecemos que só Deus pode estender o seu favor e perdão a nós. Por isso que Paulo vai falar que é pela graça que sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? É um dom. Salvação é um presente de Deus. É um presente de Deus imerecido, né? Algo que nós não podemos pagar.
E para nós que já somos cristãos, né? Como eu falei, sem fé é impossível agradar a Deus. Será que existem áreas da nossa vida que nós precisamos andar mais pela fé? Né? Pedro andou sobre as águas. Talvez Deus queira que a gente dê alguns passos de fé, que todo dia a gente saia um pouquinho do barco. Todo dia a gente dê um passo de fé. Todo dia a gente dê um passo na direção da dependência de Deus, da confiança de Deus. Tem gente que diz, eu ando pela fé, mas qual área da nossa vida Deus está querendo que a gente se arrisque, que a gente creia mais? A fé é movimento. A fé implica em risco. Você acha que esse homem não se arriscou no meio da sociedade dizer, Jesus, me cura? Talvez os próprios leprosos, amigo, cala a boca, meu, o que você está falando? Deixa ele, o mestre, em paz. Não, você acha, tem tantas outras pessoas para ele curar, tantas outras... Lembra do cego de de Jericó? A Bíblia diz que as pessoas diziam para ele se calar, e ele gritava mais alto, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele gritava, aquilo chamou a atenção de Jesus. A mulher de fluxo do sangue, ela não poderia nem estar no meio daquela multidão. Primeiro que ela estava muito fraca, fragilizada, e ela estava com uma menstruação ali. A mulher em período de menstruação, ela tinha que se isolar. Ela não podia ter nenhum contato, que era considerado impuro do ponto de vista litúrgico. Ela estava impura. Aí essa mulher, mesmo com aquele fluxo todo, ela disse assim, se eu apenas tocar na veste dele, serei curado. Aí Jesus falou, saiu o poder, né? Saiu o virtude. Por quê? Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou com fé. Será que você pode tocar em Jesus hoje pela fé? Sobre aquilo que nós oramos, sobre as coisas que nós oramos aqui no início da nossa reunião? Amém? Amém. Vamos tocar nele, que o melhor de Deus está por vir. Vamos tocar que esse avivamento virá sobre nós, essa renovação, tudo que a gente colocou diante do Senhor, o foco, as distrações, tudo isso, Deus com certeza deseja fazer isso através de nós. E por último, para a gente terminar, quando Cristo perdoa e nos salva, nós precisamos testemunhar aos outros o que Ele fez. Quando Cristo nos perdoa os pecados, quando Ele nos salva, nós precisamos testemunhar aos outros o que Ele fez. O versículo que eu vou ler aqui parece uma contradição, do que eu acabei de falar. Jesus vai falar, olha, não digas nada a alguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus não está falando para ele não dar o testemunho dele. O que Jesus está falando para ele é o seguinte, vai primeiro, mostra ao sacerdote a sua pele, ele vai inspecionar, vai certificar que você realmente está curado, tem lá um sacrifício que você faz pela cura, em gratidão. Por que precisa haver um endosso do sacerdote? Primeiro, é lógico, você não vai colocar as outras pessoas em risco, Mas quando você for curado, olha a verdade de Deus aí. Quando você for salvo, quando for confirmado, a sua nova vida em Cristo, você vai ser readmitido na sociedade. Porque lembra que eu falei que o leproso não poderia frequentar os lugares de culto? Ele teria que ter a permissão do sacerdote, para colocar um selo do imetro dele dizendo não, está curado mesmo, para que ele pudesse voltar a se socializar, para que ele pudesse voltar a ter acesso
ao templo novamente. Aí sim, aí ali dentro ele ia dizer: vocês lembram de mim, o leproso? Fui curado por Jesus de Nazaré. Está vendo eu? Vocês lembram de mim, a minha vida como que era? Cheia de lepras, de doença. Jesus curou-me. Jesus tocou-me. Algemado por um peso. Não é esse louvor? Jesus tocou-me. Livrou-me da escuridão. Então, quando Jesus faz uma obra na nossa vida, Ele deseja justamente isso, nos reintegrar. Então a religião, ela tira as pessoas da sociedade e enlouquece as pessoas, mas o Evangelho não. O Evangelho pega você quebrado, coloca você de pé e devolve você para a sociedade, curado, transformado, abençoado. Então o Evangelho nos reconcilia em 3 níveis da nossa vida. Primeiro, ele nos reconcilia com Deus. O Evangelho me reconcilia comigo mesmo. Agora eu passo a estar de bem comigo mesmo. Passo a me amar, passo a entender que há um propósito passando de Deus na minha vida. E o Evangelho me reconcilia com o próximo. Ele me reconcilia com os outros. Ele me faz socializar com as pessoas. Ele faz com que a gente leve para as pessoas as boas novas do Evangelho. E mostrar, né, dizer: olha aqui o que Ele fez comigo. Olha o que Ele fez com a minha vida. Né? Porque justamente é isso que a lepra faz. A lepra, ela nos aliena de Deus. Ela limita o nosso acesso com as pessoas. Agora vamos falar espiritualmente. Quando nós estamos leprosos espiritualmente, a gente não consegue se relacionar com Deus. Quando o nosso coração está cheio de pecado, a gente não consegue se relacionar com o próximo. A gente se isola. A gente se fecha. Porque está cheio de pecado dentro de nós, está cheio de lepra dentro de nós. Né? O pecado faz isso, ele nos cala, nos silencia e corta de nós a comunhão. E assim como Jesus tocou naquele leproso, eu acredito que o Senhor Jesus nessa noite, Ele quer tocar em nós também. Eu não sei qual é o tipo de lepra que você carrega na sua vida, na sua alma. Eu não sei qual é o tipo de lepra que cada um de nós aqui, eu sei das minhas lepras. Mas eu quero dizer que Jesus hoje quer nos purificar. Jesus hoje quer tocar nas lepras existentes da minha alma. Talvez a lepra seja a falta de perdão. Talvez a lepra seja o orgulho, o eu, a vingança. Não sei. Talvez haja coisas dentro de nós que a gente não sabe. E nós vamos orar agora e nós vamos pedir para Deus: Senhor, me mostre quais são as minhas lepras. Porque às vezes eu posso achar que está tudo bem aqui. Mas quando Deus me olha com o olhar de raio-x, sabe aquele olhar que olha a alma, o íntimo? Ele enxerga tanta sujeira, né? Tanta lepra dentro de mim e de você. Mas nós vamos dizer para o Senhor nessa noite: se Tu queres, Senhor, eu posso ser limpo. Se Tu quiseres, Senhor, eu posso ser limpo. O Senhor pode limpar a minha vida. O Senhor pode limpar as lepras da minha vida. O Senhor pode limpar todas as marcas do... Às vezes eu não vejo a minha lepra, às vezes pessoas que estão vendo, né? A nossa lepra, às vezes a gente não consegue ver, mas as pessoas estão vendo. Mas nós vamos nessa noite pedir que o Senhor venha tocar nas nossas lepras, ao ponto de nos purificar de toda injustiça. Como diz aqui o louvor antigo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar, para nos perdoar de toda injustiça. Senhor, olha para nós nessa noite, Deus.